Não, pode silenciar. Pessoal, boa noite. Se não estiver aparecendo para vocês, ou se o áudio não estiver saindo, vocês me falam, tá? Sempre me fala por áudio para que fique mais fácil para eu poder perceber, porque aqui às vezes vocês mandam mensagem e eu não vejo. Vamos iniciar nossa segunda aula. Antes disso, lá na outra aula a gente falou sobre ergonomia, né? O que é o conceito de ergonomia? Falou qual que era a sua importância, né? Sua aplicabilidade aos setores, né, que a ergonomia trabalha, a sua história. Hoje nós vamos falar da NR17 no geral. Tá, Tayane, mas ergonomia e NR17 é a mesma coisa. É e não é. Por que eu falo que é e não é? Ergonomia é uma palavra, e quando a gente fala, o pessoal tem muito assim, o foco de que ergonomia está dentro só em questão de físico, né, da postura da pessoa. Mas não é, vai além disso. Por isso que ela entra na NR17, por quê? Porque a NR17, ela já aborda o meio onde a gente está, ela aborda a questão física também, ela aborda a questão de mobília, tá? Então, sim, na NR17 é geral, aí entra a questão de, às vezes, dos treinamentos que são aplicados, né, que é necessário aplicar, às vezes em questão também de multa, se a pessoa não faz, né, o dono da empresa não aplica, né, NR17 na empresa dele, então às vezes entra a questão de multa. Então a NR17, ela abrange no geral, né, desde o que é ergonomia, como que funciona a ergonomia, até o que é importante, o que a norma exige dentro de uma empresa. Então, nós vamos falar sobre a NR17, um pouquinho dela, o posto de trabalho, os princípios e parâmetros da nossa NR17, os principais problemas, né, por conta dela, e as medidas de prevenção. Hoje, conforme as coisas que eu for falando, eu vou passar bastante vídeo para vocês vão ter muito vídeo, por quê? Porque para cada coisa que eu falar, eu acho legal vocês verem como que funciona na prática, que eu falo assim, eu aprendo mais fácil assim, então eu acredito que seja mais fácil para vocês compreender também. Conforme o que eu for falando, provavelmente vai ter alguns videozinhos, tá? Sempre vídeos curtos. Primeiro, o que é a NR17? Né? Do que ela trata? Ela trata da adaptação das condições de trabalho às características físicas e mentais do trabalhador. Ela estabelece diretrizes sobre como o local de trabalho deve ser montado para evitar sobrecarga, lesão e estresse. Ou seja, ela trabalha de uma forma que melhore as condições para o trabalhador. Vai melhorar as condições como? Tanto física, mental, né? Quanto a questão do ambiente para ele. Então, engloba, no geral, a melhoria para o trabalhador. Já vamos começar com o videozinho. Deixa eu ver aqui. Confirma para mim, por favor, se vocês estão vendo a apresentação ou a tela do YouTube. Apresentação. Certo. Então, só um minutinho. Vou pôr o vídeo para rodar. Se caso não sair o áudio, me informa também, por favor. Resumão incrível. Hoje vamos desvendar os 5 pontos principais da norma regulamentadora 17, que trata sobre ergonomia na segurança do trabalho. Se você quer tornar seu local de trabalho mais seguro e confortável, fique com a gente. Olá, tudo bem? Eu sou a Ellen, da equipe de conteúdo aqui na Wix, a empresa que trouxe a forma de fazer CPAT para o presente. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Antes de tudo, vamos entender o que é exatamente a ergonomia. A ergonomia é a ciência que busca adaptar o trabalho ao trabalhador. Ela se concentra em criar ambientes de trabalho que se ajustem às características físicas e psicológicas dos trabalhadores, visando a prevenção de lesões e doenças ocupacionais. E por que a ergonomia é tão importante? Bem,
Imagine ter que trabalhar em um lugar onde tudo é desconfortável e inseguro. Isso não é nada fácil, não é mesmo? A ergonomia não só torna o trabalho mais confortável, mas também previne acidentes e aumenta a produtividade. É uma verdadeira aliada na promoção de saúde e do bem-estar no ambiente de trabalho. Agora vamos ao coração. Tem um áudio que está ligado. Unidade Teria entre, como? unidade entre as ideias. De quem que é o áudio que está ligado? Ah, já desligou. Do nosso vídeo, os 5 pontos principais da NR17, a norma regulamentadora que visa estabelecer as diretrizes e os requisitos que permitem a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente no trabalho. Esses pontos que vou abordar aqui são essenciais para entender como aplicar a ergonomia de maneira eficaz aí onde você trabalha. O primeiro ponto importante abordado na NR é a análise ergonômica do trabalho, a AET. Essa análise é o processo de avaliar as condições de trabalho, considerando os riscos ergonômicos. A ideia é identificar problemas e propor soluções para tornar o trabalho mais seguro e confortável. O segundo ponto é sobre o projeto e o desenho do mobiliário e dos equipamentos de trabalho. Afinal, eles devem ser pensados para se adaptar ao trabalhador, evitando posturas inadequadas, esforços excessivos e outros riscos ergonômicos. Terceiro ponto importantíssimo abordado na norma: as condições ambientais. Iluminação, temperatura, ruído, todos esses fatores impactam a ergonomia e, portanto, devem ser otimizados para garantir conforto e segurança. Quarto, a organização do trabalho. Isso inclui a gestão de horários, pausas e até o ritmo de trabalho, tá? Uma boa organização do trabalho pode reduzir significativamente o estresse e a fadiga dos trabalhadores. Por fim, mas não menos importante, o quinto ponto é sobre a capacitação e conscientização dos funcionários. É vital que os trabalhadores sejam treinados e informados sobre práticas ergonômicas seguras. Isso promove uma cultura de segurança e bem-estar. Eu vou ficando por aqui. Lembre. Certo, gente, esse videozinho aí foi mais para ressaltar os pontos principais da NR17, no qual eu vou abordar aqui mais para frente detalhado. O posto de trabalho. O que seria um posto de trabalho, né? Seria o lugar ou espaço físico onde o trabalhador desenvolve suas atividades laborais, integrando-se a um ambiente de trabalho, ou seja, qualquer ambiente de trabalho, seja na parte de saúde, seja na parte de frigorífico, seja na parte de mecânica, tá? É qualquer ambiente que você está ali fazendo a sua atividade do seu dia a dia. O ambiente de trabalho, por sua vez, ele pode ser investigado a partir de vários pontos de vista. Por que que está escrito isso? A menina falou aí no vídeo, né, sobre a ET, que a gente já tinha abordado um pouquinho sobre isso na nossa aula anterior, que eu até passei, né, um checklist para vocês, para estar fazendo uma análise. Isso aí, gente, ele quer dizer o quê? Que quando a gente vai no local, a primeira coisa que a gente vai observar é o ambiente. Então, a gente literalmente faz uma investigação no posto de trabalho do pessoal. Então, assim, após a gente investigar, fazer toda aquela observação no ambiente de trabalho, nós fazemos observação em relação à postura, né, da pessoa, a forma que ela está ali. Na próxima aula, tudo isso que eu estou falando com vocês, a gente vai pôr na prática, tá? Sobre esse documento AET, que eu acho que é uma coisa muito bacana de vocês aprenderem. Os princípios e os parâmetros da NR17. Primeiro, o mobiliário. Como que ele deve ser? Ele deve ser uma cadeira ajustável, tá? Com encosto na lombar, né? Respeitando a curvatura que a gente tem nas costas, porque a gente não tem as costas 100% ereta, né? A gente tem uma curvinha aqui nessa lombar. Então, nossa cadeira, ela precisa ter
esse apoio para a gente. A questão também dos ombros, quando você está com o apoio sobre a mesa, né? Então, você tem que ficar de uma forma no qual não afeta tanto os seus ombros, que a gente sente muita dor, né? Dor no pescoço, dor no ombro, dependendo do tipo de postura que a gente fica. A questão da mesa. A mesa ela tem que estar numa altura adequada com os braços e um apoio para os pés. Eu, por exemplo, gente, eu sou baixinha. Então, assim, onde eu sento, acaba que eu fico lá com os pés balançando. Então, assim, eu preciso ter, no escritório onde eu trabalho, eu tenho o apoio dos pés. Essa parte de apoio dos pés, gente, por mais que a gente pense que não, cansa muito para quem fica sentado muito tempo. Cansa demais. Às vezes a gente dá uns dor no joelho, dá problema no joelho, sem saber que é por conta disso, que é a falta de apoio que você precisa ter nos seus pés. Onde que está falando sobre a parte imobiliária na NR17? Está no item 17.3, no item 17.4 e 17.5, caso vocês quiserem ver um pouco melhor. NR, gente, que eu indico vocês sempre pesquisar, sempre direto do site do Gov. Não sei se eu já falei aqui com vocês sobre isso, mas é porque lá está sempre atualizado, tá? Então, o Gov é o principal e é o mais seguro para vocês estar fazendo pesquisa de todas as NRs. Para mais um videozinho. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou trazendo um vídeo muito especial de um especialista em ergonomia que vai explicar como nós devemos organizar nossa estação de trabalho de forma a evitar doenças ocupacionais ou mesmo doenças na nossa casa, nas nossas estações de trabalho. Então vou pedir antecipadamente para você deixar o like, compartilhar o vídeo e se inscrever. Assim você evita de esquecer de fazer essas coisas, não é mesmo? Um abraço e bom vídeo! Aqui está sua estação, sua cadeira, monitor, teclado, mouse, sua planta, sua estação. O problema é que a sua estação não foi construída para você. É para qualquer um que passa 8 horas por dia esticando os braços, se espreguiçando e se debruçando, o que pode causar dor. Pelo menos é o que disse Johnson K. for the Hospital of Special Surgery. Eu digo isso todos os dias. Então, ele está aqui, bem, ele vai dizer: estou aqui para mostrar como você pode ajustar sua estação de trabalho evitando dores no futuro. A altura média da mesa é de 73 a 76 centímetros. Para alguns, isso pode parecer muito alto ou baixo, e é aí que entra a sua cadeira. A primeira coisa que você precisa fazer é ajustar a altura. Ao fazer isso, certifique que os seus cotovelos estejam a 90 graus. E se os pés de uma pessoa não estão tocando o chão, isso se torna um problema, e vamos lhe dar um apoio de pés. Se você não tiver acesso a apoios de pés, recomendamos fardos de papel. O segundo passo é ajustar o monitor. Ter um monitor suficientemente próximo ao comprimento de um braço, que você possa ler sem ter que forçar os olhos ou se inclinar para frente, mantendo sua postura ajustada. Então, o que você quer fazer é levantar o monitor até que a parte de cima fique na altura dos olhos. Se o seu monitor não tiver altura ajustável, use fardo de papel. Bem melhor. Se você trabalha com 2 monitores, veja como está usando-os. Se você trabalha com monitor primário, vai preferir colocá-lo na sua frente. Se você utiliza os 2 monitores com a mesma frequência, mantenha-os posicionados para ficar entre eles. Para um laptop, você vai precisar usar um suporte para elevar a tela até uma altura adequada. Em seguida, você pode conectar um teclado ou um mouse externos. O terceiro passo é tratar do mouse e do teclado. Onde suas mãos alcançam é onde o teclado deve estar. E o mouse deve estar bem ao lado do teclado. Você quer mover o cotovelo ao invés do ombro para evitar tensão, desgaste ou dor. Posicionar o telefone é o quarto passo. Você deseja colocar o telefone do lado que não está escrevendo para não precisar segurá-lo com o ombro. Isso pode causar dores no pescoço. Você fica no telefone boa parte do seu dia, considere utilizar um headset de forma a deixar suas mãos livres para escrever ou digitar no computador.
quinto passo, movimente-se. Depois de 10 ou 15 minutos, todos começamos a relaxar em nossas cadeiras. Então aqui estão alguns exercícios básicos que você pode fazer enquanto está na sua cadeira. O primeiro exercício é levar o queixo para frente. O segundo exercício é para a parte superior do pescoço. Você vai fazer um alongamento básico em que inclina a cabeça para o lado enquanto puxa suavemente. O terceiro exercício é chamado de retração da escápula. Você basicamente vai contrair seus ombros para trás. O quarto exercício é para a região lombar. É o que chamamos de inclinação pélvica. O mais importante que você quer fazer é levantar da cadeira a cada hora. Levante-se e caminhe. Pegue algo para comer, pegue algo para beber ou simplesmente levante-se. John, terminamos? Absolutamente. Uhum. Gente, teve uma condição aí que ele não apresentou, mas também que precisa ter. Esses mousepad precisa ter uma almofadinha para poder colocar apoio no punho. A mesma coisa do teclado, precisa ter uma almofadinha, né, no teclado, abaixo do teclado, para você também conseguir apoiar o seu punho, para não ficar forçando muito. Essa situação aí a gente vê muito em call center, né? As pessoas que trabalham com telemarketing ficam o dia inteirinho ali, do mesmo jeito, na mesma posição. Eu já falei aqui uma vez que às vezes a gente coloca intencional mesmo, coloca o bebedouro um pouco mais distante para a pessoa obrigatoriamente levantar um pouquinho, né, para esticar um pouco o corpo, porque realmente, quando você trabalha sentado, assim, por muito tempo, acaba que você está tão sobrecarregado ali de serviço, tanta coisa, que você não para pensar que você precisa esticar um pouquinho, sabe, espreguiçar um pouquinho. Então, acaba que você foca naquilo e esquece. E depois, no final do dia, você está exausto, como se você tivesse corrido uma maratona, e você ficou só sentado na frente do computador, o que desgasta muito também. Então, assim, independente do tipo de atividade, gente, se você trabalha sentado, se você trabalha em pé, se você trabalha movimentando, se você trabalha parado, é exaustivo e, de certa forma, vai desgastar de alguma forma o seu corpo, porque o corpo ele não aguenta essa tensão 100%. Então, tem que estar fazendo essas pausas sempre. Segundo, seria a movimentação de materiais, né? Quando levantar peso? Quando eu devo ali pegar uma caixa, né? Pegar, sei lá, alguma mesa, arrastar alguma mesa, alguma coisa do tipo assim. Primeiro, só pode pegar peso, assim, o permitido, né, conforme a norma, lógico. O permitido, quando a pessoa está em boas condições físicas, que não tem problema na coluna, né, não tem problema em questão do corpo em si. Para homens é no máximo 20 quilos, e para mulheres é no máximo 15 quilos, tá? O que ninguém faz, né? Muita gente pega, assim, extrapola o peso, acha assim, eu dou conta de pegar, por exemplo, eu trabalho numa obra, os meninos lá, eles costumam pegar o saco de cimento lá de 50 quilos, vai jogando no ombro, assim, às vezes um, às vezes dois, e tipo assim, porque eles conseguem pegar, eles acham que aquilo ali não vai prejudicar eles na saúde, então, tenho que pegar no pé, às vezes eu falo com eles, vamos pôr isso aí no carrinho de mão, quando eu tô lá, já pego no pé deles, eles vão pôr no carrinho de mão, às vezes eu arrumo outro meio para eles, se os carrinhos de mão estão ocupados, eu arrumo outro meio para eles poderem estar carregando, mas eu não deixo ficar colocando no ombro, colocando na cabeça, porque o pessoal faz isso demais, é a coisa mais normal que você vê. Então, às vezes, igual eu falei, né, eu uso o carrinho de mão, por exemplo. No supermercado, tem as prateleiras para você colocar ali, para ficar mais fácil. Por exemplo, você vai pegar alguma coisa, se você vê que é muito pesado aquele material, você vai colocar o material lá embaixo, na prateleira? Você não vai. Você tem que colocar numa altura que fica mais fácil, mais confortável para a pessoa conseguir retirar aquele material. Porque pensa, ela tem que abaixar, igual na imagenzinha aí, tá mostrando. Imagina ela baixar nessa forma errada.
Entendeu? Muitas pessoas travam nessa situação, trava a coluna, dá problema na coluna. Tem os elevadores de carga também, né, que pode ser utilizado quando o peso é muito. E vem a questão da postura correta, que você precisa agachar para poder estar pegando o material. Não dá para você ficar só jogando o corpo lá com as pernas retas, porque isso força muito a coluna. Então, sim, é preciso baixar, por exemplo, dentro de casa, donas de casa. Vai passar um pano de chão, aí a dona de casa pega o pano de chão lá, baixa lá embaixo e vai enxaga o pano. Ela precisa agachar para poder lavar o pano dentro de um balde. Tá? Olha para vocês verem como que é as coisas. O trem é tão simples, mas é tão perigoso ao mesmo tempo, porque é coisa simples, é coisa básica de fazer, um agachamento e ali para evitar problema na coluna. E às vezes a pessoa na pressa, ou senão de não ter conhecimento, acaba lesando a coluna por isso, porque não sabe que precisa agachar para poder fazer aquele tipo de atividade, né? Para poder pegar aquele peso. Gente, esse vídeo que eu vou passar para vocês, eu adorei ele, eu achei ele muito bem explicativo. Eu acho que vai ser bem interessante, vocês vão gostar dele. Questão da explicação, sabe? Eu achei muito legal mesmo. Deixa eu... Não dou conta dessas propagandas, gente. Olá, eu sou a Luciana Leusch, fisioterapeuta do trabalho, ergonomista, e hoje eu vou fazer com vocês um treinamento de manuseio manual de cargas. O que são cargas a ser manuseadas? São cargas que você tem que pegar, ou empurrar, ou puxar, de um lugar para o outro. Então, ele pode estar embaixo, pode estar em cima. O que a gente tem que aprender sobre isso? Primeiramente, a nossa coluna ela é feita de 33 vértebras. São 33 ossinhos, um em cima do outro. E entre esses ossinhos tem um disco intervertebral. Esse disco intervertebral que é o grande problema, que ele pode causar a hernia de disco. A hernia de discos pode ser causada pelo manuseio de carga inadequado. Como assim? Ela pode escapar, então causando as hérnias de disco, ou apenas as lombalgias, que são as dores na região lombar, ou problemas dos ombros, quando a gente faz manuseio acima do nível do ombro. Qual que é o limite de carga? Se for feito da forma correta, perfeita, sem ser abaixo do joelho, nem acima do ombro, pode ser até 23 quilos. Tem que trazer próximo do corpo e tem que fazer o manuseio com as pernas, dobrando as pernas, nunca a coluna. Aí a gente está tranquilo. Mas, dependendo, se ela está embaixo, se está muito em cima, se tem muita frequência, se ela tem uma pega inadequada, se ela tem que rotacionar, aí vai diminuindo essa carga. Anatomicamente, fisiologicamente, biomecanicamente, nós temos uma janela ergonômica que vai dos nossos ombros até o nosso joelho. Então, a carga, se estiver do ombro até o joelho, ela vai estar numa boa posição. E o que a gente tem que fazer? Vem comigo. Se a carga não tiver do joelho até o ombro, ela estiver no chão ou em cima de um pallet, você tem que dobrar os seus joelhos, pé na frente, pé atrás, dobra o joelho, pega a carga, traz próximo do corpo e levanta fazendo força nas coxas, do bumbum, que foi feito para fazer o esforço. Nunca fazer dessa forma, dobrando a coluna. Sempre dobra o joelho, puxa, traz bem perto do corpo e levanta. E quando a carga é em cima de um pallet e você tem que fazer um manuseio com a paleteira ou com o carrinho, você vai ficar de frente para a carga, pegar com as duas mãos, trazer na direção
do seu cotovelo, do seu umbigo, pé na frente, pé atrás, faz força com o corpo todo e puxa a carga. Puxou a carga, pegou embalo, pode trazer e usar aqui do lado. Quando for parar, mesma coisa, parar na frente da carga. Nunca fazer força com os ombros. Trazer a paleteira usando a carga com o braço tão atrás, nunca. Sempre aqui, ó, cotovelo na direção do corpo. E traz usando, fazendo esse esforço. Vai parar, não esquece, de frente para a carga. E quando a carga está aqui em cima de algum lugar e você tem que levar para outro, vai chegar próximo o máximo que consegue. Traz a carga próximo de você e vai girar o corpo todo. Nunca girar só a coluna. Quando você gira a coluna, você comprime o disco intervertebral e você corre um risco muito grande de ter uma hérnia de disco. Perguntas frequentes. Qual que é o máximo de carga que a gente pode pegar? Se for perfeita, na frente do corpo, bem próximo, for dentro da janela ergonômica, até 23 quilos. Acima de 23 quilos, jamais. Aí você chama um amigo. Entre o colega e você, pode ser até 32 quilos. Esse é o limite. Outra pergunta, e o cinto ergonômico? Pois então, não recomendamos, por quê? Porque ergonomia não é fazer algo com o trabalhador, e sim fazer algo com a carga, com o trabalho. Ergonomia é mexer no trabalho. Então, se a gente mexe, se a gente dá um cinto para você, você vai se achar o super-homem, vai começar a manusear a carga acima do 23 quilos, que não está adequado. Então, o que a gente recomenda? Abdômen fortalecido. Mesmo que você tiver aí uma bordinha de catupiry, você tem abdômen. E esse abdômen tem que ser contraído quando você faz um manuseio, por exemplo, acima de 18 quilos, de 15 a 23 quilos, sempre contrair muito bem o abdominal. Ele é a nossa cinta natural. Ele é que protege a tua coluna lombar. E quando a carga tem que ser colocada acima do nível do ombro? Bom, você vai subir a escada. Então, não é para fazer um trabalho frequente acima do nível do ombro. De vez em quando, é lógico que a gente vai manusear alguma coisa em cima do ombro, vai jogar vôlei, vai jogar basquete, tudo bem. O que não pode ser é ter uma frequência muito grande. Se isso acontecer, tem que ter escada. Observe também se onde você vai andar não está sujo, não está com algum pallet, alguma caixa no meio e molhado, porque os riscos de queda são muito grandes quando os pisos estão molhados. Se isso acontecer, qualquer um desses casos, chame o seu gestor e comunica a segurança do trabalho imediatamente. Gente, tá aparecendo a minha apresentação para vocês? Não, tá aparecendo a sua tela da chamada. Ai, gente. Deixa eu tentar aqui de novo. Agora apareceu aqui para mim. Agora apareceu, né? Sim, agora apareceu. Vamos lá. Dando continuidade, as questões antes disso, só
para falar uma questão aqui sobre o que ela falou no final do vídeo, né? Que é para verificar se o local ali não está molhado, não tem nada no meio do caminho. Isso aí, gente, é uma avaliação que a gente sempre faz antes de iniciar qualquer atividade. Por isso que a gente tem a APR, né? Análise preliminar de risco. É exatamente isso, é você sempre verificar o local, o ambiente que você vai trabalhar para ver se não tem nada ali que pode acontecer qualquer tipo de acidente ou que você esteja correndo algum tipo de risco. As condições ambientais. O que que influencia? Primeiro, gente, no local ali, no ambiente, né? Iluminação, tá? Então, o ambiente ele tem que ter uma boa iluminação, sem sombra, sem reflexo. Às vezes você trabalha num lugar que você está de frente para a janela e durante o dia o reflexo do próprio sol mesmo pega ali em você, então aquilo ali pode te atrapalhar. Às vezes você está num ambiente onde a iluminação é muito baixa, também afeta muito as vistas da gente, ou se não, iluminação em excesso. Temperatura, tem que ser uma temperatura agradável, porque trabalhar em um ambiente com muito frio ou muito calor, isso interfere muito, questão tanto fisicamente quanto mentalmente, tá? A gente não consegue trabalhar bem, a gente não tem produtividade quando a gente está exposto a muito frio ou a muito calor. Por exemplo, agora a gente está na época do frio, tem dias que está extremamente frio. Então, de certa forma, isso aí diminui, sim, sabe, a produtividade da pessoa, principalmente para quem trabalha de madrugada, para quem trabalha em ambiente aberto nessa época de frio, para quem trabalha dentro de frigoríficos. O clima, tipo assim, abaixa demais. Então, assim, uma temperatura agradável seria o quê? Em torno de 20 graus a 23 graus Celsius no ambiente. Isso vale tanto para um ambiente, por exemplo, que é muito quente, a gente coloca um climatizador, a gente coloca um ar-condicionado, tá? Ou se não, num ambiente muito frio, no qual a pessoa está exposta. Às vezes a gente reduz o tempo dela de exposição no frio, às vezes o lugar a gente pode colocar um aquecedor, então tem tudo isso. E a questão do ruído. O ruído, ele é aceitável para o conforto, né, da pessoa, de até 65 decibéis, por exemplo. Então, a gente, no nosso dia a dia, no comum, 65 decibéis é aceitável para a gente, não é algo que incomode, não é algo que afete a nossa audição. Agora, até 85 decibéis, passou de 65, aí vai chegando o limite, é 85 decibéis, passou disso, gente, protetor auricular. Então, vamos supor, você está num ambiente de trabalho ali, aí você vai fazer a medição de ruído. Nessa medição de ruído, tá ali até 65, tá ok. Não é obrigado colocar um protetor auricular. Agora, ó, Tayane, tá chegando no 85. O que que a gente aconselha? Vamos colocar um protetor, né? Se tá, tipo, próximo de 85, ou se não, passou de 85, gente, obrigatório. Tá? Passou de 85, é obrigatório colocar o protetor, porque isso aí já interfere na audição. Aqui, quando eu falei em condições ambientais, eu quis generalizar realmente tudo. Então, assim, igual eu falei, temperatura, iluminação, ruído, é geral mesmo. É a forma que você se sente naquele ambiente. Então, não entra mobília aqui, não entra cobrança de patrão, essas coisas, não entra acúmulo de serviço, não entra você ali preocupado com alguma coisa, tá? Isso aqui é literalmente o clima, é as condições que você está.
Great. Right. Gente, vocês viram aí? Esse videozinho foi só para representar as situações que acontecem dentro da empresa. Muitas das vezes também, igual vocês na área de segurança, pode acontecer a situação. Você chega lá no seu supervisor e fala assim, olha, a gente precisa aplicar a ergonomia aqui dentro da empresa. Né? Aí ele fala assim, não, que eu não quero, que eu não vou desembolsar para isso, que gera muito custo, não sei o que lá. Como que vocês podem mostrar para eles que é bom sim, que eles vão economizar ao invés de gastar mais? Dessa forma aqui, mostrando, apresentando para eles que quando a pessoa, o funcionário, ele está num ambiente agradável, num ambiente confortável, num ambiente que você se sente bem, automaticamente a pessoa ela fica mais motivada a querer trabalhar. Então, ela vai querer produzir mais. Indiretamente acontece isso, gente. Uma pessoa que está bem no ambiente de trabalho, ela produz mais. Eu vi uma reportagem uma vez sobre isso, no qual o chefe fez um teste dentro da empresa, né, em questão da produção de trabalho deles. O pessoal não gostava muito, né, de como que era a tratativa, não gostava do tipo de serviço que era feito, não gostava do ambiente, não se sentia bem no local. Simplesmente o dono da empresa decidiu fazer as melhorias, aplicar as melhorias sem falar nada, foi fazendo aos pouquinhos, e ele fez um teste, né, durante um mês, sem essas melhorias, e no outro mês, as melhorias. A questão de financeira para ele melhorou muito, primeiro, porque atestado, problemas de saúde, tinha diminuído cerca de 30% em questão disso. Então, já reduziu nessa parte aí, ele já não estava tendo mais tanta falta igual ele tinha, na época que não tinha as condições boas, né, para o pessoal trabalhar. Questão de produtividade, o pessoal passou a trabalhar mais, então começou a gerar mais retorno para ele em questão de produtos, né, porque na época era uma fábrica. Eu só não me recordo o que era, a fábrica era de quê, mas eu sei que era de produção, e ele falou que aumentou, sabe, assim, 50% da produção, por conta disso. E ele melhorou também em questão da carga horária. Ele fez um teste do pessoal trabalhando de segunda a sexta, e depois ele fez um teste do pessoal trabalhando de segunda a quinta. Então, ele reduziu um dia de trabalho. E a produção foi muito menor, o retorno foi bem melhor. Então, assim, é uma forma de vocês abordar o supervisor de vocês, caso ele bata o pé falando que não quer aplicar essa parte de melhoria para o funcionário. A partir do momento que você apresenta isso, e eu aconselho vocês a apresentar realmente com dados. Faz pesquisa, né, de coisas que já foram comprovadas, empresas que já aplicou isso. Leva dados mesmo, mostra, faz um teste, às vezes, em outro lugar, e apresenta. Porque isso vai ser bom para os dois lados, vai ser bom tanto para a empresa quanto para os funcionários, e principalmente para você, que você
vai estar mostrando que você visa os dois lados. E agora seria a organização do trabalho, né? Como programar o dia? Gente, se você não tem uma organização no trabalho, nada sai, nada flui, tá? Então, sempre tem que ter um planejamento, tem que ter, além de um planejamento sobre o que vai fazer, como que vai fazer, né? Ter metas, objetivos, essas coisas. Você também precisa ter questão também de tipos de atividade, de questão de tempo, durante quanto tempo que vai ser feito. As pausas, precisa ter feito essas pausas também, porque o excesso de cansaço ali, a pessoa vai diminuindo, né, a atividade dela, então, ter esse período de pausa. E rodízio de atividade. O que seria esse rodízio de atividade? Isso acontece muito em empresas que têm produção, né, que gera, por exemplo, uma mineradora. Mineradora trabalha a gente 24 horas. 24 horas, mas você vai colocar um funcionário ali para poder trabalhar, fazer atividade do laboratório 24 horas? Não vai. Você não vai fazer isso. Até porque por lei, tem a carga horária para cada um trabalhar. Porém, o que eu falo de rodízio, por exemplo, se você faz uma atividade, por exemplo, no raio-x, se você faz uma atividade no qual aquilo ali pode fazer mal durante um período acima de 6 horas, né, a exposição, no caso da radiação, então você tem que fazer um rodízio. A cada 6 horas, outro funcionário. Ou se não, vamos supor que vocês estão fazendo atividade na produção ali. Tem um que está embalando e tem outro que está encaixotando. Entendeu? Faz essa troca pelos movimentos repetitivos que eles têm, então faz essa troca. Período de 2 horas, período de 4 horas, vocês vão fazer a troca. Quem está empacotando passa para outra pessoa, e quem está ali encaixotando, estranho. Então, sempre fazendo essa troca, tá? Aqui, gente, já são os principais problemas que acontecem caso você não aplique a norma. Então, essas situações que a gente falou anteriormente aí, né? São os princípios, os parâmetros que a ANR exige para ser aplicado, para ter dentro de uma empresa. Se você não utiliza, não segue essa norma, aqui são os problemas que vai acarretar no decorrer do tempo. Às vezes de um dia para o outro, às vezes durante um período longo. Primeiro, doenças musculoesqueléticas. Primeiro seria as lesões por esforço repetitivo, que é a LER, que eu já cansei de falar aqui, e os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, que seria o DORT. Aqui eu coloquei uma observação, gente, que toda LER é um DORT, mas nem todo DORT é causado apenas por esforço repetitivo. O que isso significa, Tayane? LER, gente, o próprio nome fala, esforço repetitivo. Então, uma pessoa, por exemplo, que trabalha o dia inteiro no computador, o movimento dela todos os dias é o mesmo, não muda. Então, normalmente ela vai ter lesão aonde? No punho, né, entre aqui o antebraço, né, no meio dos braços. Então, a lesão vai ser mais nisso. Agora, a questão do DORT, a pessoa, além dela ter esse movimento repetitivo, ela pode ter problemas em relação ao quê? A vibração, tá? Então, por exemplo, quem trabalha em máquinas operacionais, como trator, caminhão, essas coisas, esqueci o nome, empilhadeira, a pessoa que trabalha ali o dia inteiro com aquilo, não é nem o movimento repetitivo em si que ela está tendo ali, ela está tendo a questão da vibração, né? A exposição àquela vibração. Tanto que empresas costumam colocar um assento que amortiza um pouco essa vibração. A pessoa exposta o tempo todo. Então, isso aí gera lesões no corpo. Então, seria essa a diferença, tá? Do LER com o DORT. Então, o LER é apenas esforço repetitivo, o DORT ele vai além disso. Ele entra a questão também, além do esforço repetitivo, a questão também de vibrações. Então, aí já afeta outras partes do corpo, não só o punho, por exemplo, né? O estresse ocupacional. Gente, eu falo assim que esse aí é uma doença silenciosa.
né, quando ela chega. Por quê? Você está sobrecarregado, né? Você está cheio de problema em casa, às vezes está cheio de problema de serviço, às vezes está tendo muita pressão em cima de você, você não está tendo um tempo de pausa para poder fazer essas coisas, você não está tendo uma organização, às vezes nem é por causa de você em si, às vezes pode ser dentro da empresa também, que você não está tendo essa organização. Então, uma hora você está fazendo, acontece muito isso, gente. Você está fazendo o serviço ali, aí chega o chefe ali, tá com o trem em cima da sua mesa, eu quero que você faça isso aqui para mim agora, que é importante. Aí você tem que parar aquilo que você está fazendo para fazer esse outro. Aí chega o outro ali e fala assim, cadê o negócio que eu te pedi? Ah, não fiz porque fulano pediu. Não, mas isso aqui também é importante. E começa aquela coisa. Eu falo porque, gente, nós, da área de segurança do trabalho, é isso. É cobrança de supervisor, é cobrança de chefe, é cobrança de funcionário, né? A cobrança dos operários ali com o TI, você tem cobrança de todos os lados. Então, você vai guardando aquilo para você, você vai guardando, você vai acumulando, acumulando, ao que você vê, você cai na cama. Por isso que eu falo que é uma doença silenciosa, que às vezes você nem vê o pico de estresse que você tá. Na hora que você vê, que você percebe, você já tá na cama. Você já tá procurando um psicólogo, um psiquiatra, que seja, tá tomando remédio controlado. Então, é uma coisa que gera muito problema dentro da empresa. Hoje em dia está sendo um dos maiores motivos, tá? Fadiga física e mental acaba que entra lá no estresse, né? Só que essa fadiga física e mental, ela acontece com a gente o quê? Ela causa sonolência ou insônia, tá? Não é sonolência, mas pode causar insônia também. Baixa concentração, risco de acidente. Então, assim, a gente não funciona muito bem quando a gente está com sono. Não tem como. Sabe, falar assim, por exemplo, eu dou exemplo de caminhoneiro. Caminhoneiro que anda em horrores, não para descansar, às vezes porque precisa fazer aquela entrega da carga com urgência de manhã. Aí vai e toma coca, e toma café, e toma energético. Igual teve a época aí que o pessoal tava bebendo muito rebite. Isso aí, gente, ali na hora, pode até acordar a pessoa. Só que às vezes ela dá um pico tão grande de cansaço que ela nem vê e ela dorme. Onde que acontece muitos acidentes de caminhoneiro. Porque eles não percebem, vocês acham que estão bem, que estão tranquilos, de repente some. Dá aquele branco neles e pega no sono. É perigoso. Eu acabei de falar, né, que surgem trabalhos monótonos ou fisicamente desgastantes. O trabalho monótono seria exatamente isso, a questão de caminhão. E fisicamente desgastante seria a questão que eu dei exemplo antes. Eu vou dar um exemplo também, eu tenho uma tia que ela trabalha em questão de produção para separar batatas, né, que ela trabalha. Então, separa, batata boa, batata ruim, tal, tal. Só que lá não tem um horário certo, porque assim, é a hora que chega a carga, é a hora que eles precisam ir trabalhar. Então, acontece de ter dias que eles não vão trabalhar porque não chegou carga. Acontece que tem dias que chega 5 caminhões lá, 6 caminhões, e eles começam e sem hora para acabar. Isso é um desgaste muito grande que pode acontecer também. Certo, a gente falou os problemas, né, que tem, mas quais que são as medidas de prevenção que a gente pode ter? Gente, basicamente, é o que eu havia falado lá atrás, que eu passei nos videozinhos. Primeiro, é a questão do mobiliário, você precisa ajustar ele conforme a pessoa tá ali, né, conforme o corpo da pessoa, essas coisas, você tem que adaptar ela, né, é o que eu falei. A pessoa, ela não adapta o ambiente tem que adaptar ela, né? Então, assim, a gente precisa trocar a mobília dela se for necessário, precisa. Não tem os imprevistos, não tem imprevistos não, desculpa, os quebra-galho, né, que eu posso falar assim, igual o cara deu exemplo lá no vídeo. Não tem um apoio para a tela do computador, não, o computador não sobe, não. Põe lá 2 blocos de folha, põe livro, põe alguma coisa assim, mas vai lá, improvisa alguma coisa, mas não fica sem a pessoa fazer nada, não. Eu falo por vocês mesmo, porque dentro de uma empresa é bom sim
ter as mobílias certas. Esse trem de improviso dentro de uma empresa não é bacana, mas começa por vocês. Vocês estão trabalhando na frente do computador? Não tem o equipamento certo, não? Vai e coloca, pega uma caixa, né? Pega algum apoio que você pode colocar seu computador na sua altura, começa a treinar isso com você. Porque a partir do momento que você treina com você, você começa a ter essa percepção para o próximo, automaticamente você já vai melhorando as condições para eles também. Questão de pausas, alongamentos, ginástica laboral, acontece muito dentro das empresas, a gente faz DDS, né, sobre isso, faz a ginástica laboral, aplica ali, que seja umas 2 vezes na semana. Questão de alongamento, vamos pedir o pessoal, gente, vamos fazer um alongamento aqui rapidão, né? Sempre seleciona uma pessoa da turma ali, que você sabe que ela vai lembrar, que ela é boa para poder comunicar com o pessoal, que ela serve como líder, pede ela. Fala assim, vamos chamar o pessoal, chama o pessoal aí pra gente fazer um alongamento. Às vezes, se eu não estiver aqui, não, vai lá e fala com eles lá e vocês fazerem uns 10 minutinhos ali, pronto. Ainda dá para fazer, gente. Dependendo do tipo de atividade, a cada 50 minutos, o aconselhável é você fazer uma pausa, o aconselhável é você fazer um alongamento. Às vezes você está muito ali na correria, não consegue levantar para fazer a pausa, alonga da cadeira mesmo, dá essas dicas para o pessoal fazer. E por fim, gente, programa de treinamento ergonômico. É sempre aplicar, tá? Não só treinamentos, mas também você pode fazer campanhas, né, durante o ano, uma vez no mês, ou se não a cada 3 meses, a cada 6 meses, mas faz campanha mostrando a importância da ergonomia lá dentro, porque se vocês mostram essas coisas para o pessoal, e é legal, essa foto eu quis trazer para vocês, porque é legal quando vocês aplicam isso. O pessoal gosta, de certa forma, porque distrai um pouco, tira aquela atenção sobre o serviço, aquela cobrança. Então, distrai um pouquinho. Às vezes é legal vocês fazerem isso. Esse videozinho aqui que eu trouxe para vocês é dentro de um frigorífico, tá? Ele basicamente vai mostrar a aplicabilidade de tudo isso que eu falei para vocês aqui, sobre a NR17. Que o trabalho no frigorífico nunca foi uma coisa simples, todos nós sabemos. Mas na indústria que o Tobias trabalhava era bem complicado. Digamos que lá, o ritmo era bem mais intenso e o rapaz tinha que se virar com o ritmo acelerado da produção. E ferrou! De tão mal afiadas, as facas não cortavam nem as penas. Era preciso fazer um esforço muito grande para desossar cada coxa e sobrecoxa. Além disso, ele era mal treinado e por esse motivo não tinha tanta habilidade com o equipamento. A temperatura do ambiente também era um problemão. Ora, um calor de derreter e às vezes um frio de bater os dentes. E o transporte de produtos, então? Sem condições. As bandejas não tinham pegadores e sempre estavam muito pesadas. Sem falar que ele passava o dia todo trabalhando em pé e nunca mudava a posição. Com o tempo, as dores pelo corpo ficaram constantes e as visitas à enfermaria aumentavam, eram quase diárias. Infelizmente, essa situação não é privilégio somente do Tobias. É uma realidade de muitos frigoríficos espalhados pelo Brasil, onde os números de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais aumentam consideravelmente. Principalmente doenças como LER, DORT, que se tornaram comuns em trabalhos com movimentos repetitivos, em posições forçadas e desconfortáveis.
Tal cenário preocupante foi o que mobilizou a criação de uma norma que regulamenta o trabalho em indústrias de abate e processamento de carnes e derivados. Seu principal objetivo é garantir a saúde, a segurança e a qualidade de vida de seus trabalhadores, assegurando requisitos mínimos para avaliar, controlar e monitorar os riscos existentes nas atividades de frigoríficos. É a chamada Norma Regulamentadora 36, ou simplesmente NR36. Ela foi desenvolvida por meio de uma equipe denominada GTT, Grupo de Trabalho Tripartite, composta por representantes do governo, empresários e trabalhadores. A NR36 estabelece pausas regulares durante o período de trabalho. São 60 minutos para uma jornada de 8 horas e 48 minutos trabalhados e deverão ser computadas como trabalho efetivo. A norma também prevê a alternância de posturas para a realização da atividade. Para isso, o empregador deve fornecer assentos ergonômicos para os postos de trabalho, assegurando no mínimo um para cada 3 funcionários e que sejam de fácil manuseio e regulagem. No manuseio de produtos, as caixas agora devem ter dispositivos que facilitem uma pega segura e confortável. E deve-se priorizar a utilização de equipamento de transporte de cargas, ao invés do transporte manual de antes. Equipamentos como a faca devem promover facilidade de uso e conforto, procurando evitar o excesso de força dos segmentos corporais. Para isso, precisam estar sempre afiados. Uma dica importante: aproveite as micropausas após cada desossa para poupar esforço. Não há necessidade de afiar a faca a todo momento. A qualidade do ar deve ser controlada através de limpeza e manutenção de filtros. A norma também prevê até o rodízio de função para amenizar o esforço muscular. Tá vendo como a NR30 Gente, vocês viram aí que até fala sobre a NR36, que a NR36 ela está exatamente abordando sobre o frigorífico específico, mas tudo aquilo ali, aquela aplicabilidade que foi colocada em relação à saúde do trabalhador, entra na ergonomia, na NR17, né? É a cadeira ergonômica, é a questão das pausas, é a questão do ambiente, de melhorar o clima lá para ele. Então, no geral, gente, é isso. Isso aí, eu trouxe esse videozinho porque eu gostei dele, ele aborda bem mesmo sobre os problemas e sobre as soluções, mas isso entra para qualquer tipo de empresa, não é só um frigorífico em si. Entra para qualquer local, desde um escritório, né, a parte administrativa, até a parte em questão de frigorífico, igual eu mostrei para vocês, às vezes a questão de laboratório, né, com produtos químicos, essas coisas, então é literalmente geral, no qual é abordado. Aqui, eu vou deixar um desafio para vocês. Eu sempre gosto de deixar a dica de filme, de vídeo, alguma coisa para vocês. Dessa vez, vai ser um desafio. Isso aqui é um desafio de 7 erros. Vocês vão avaliar, tá? Ver se vocês encontram os erros em cima do que a gente aprendeu na aula de hoje. Vou deixar para vocês visualizarem, para vocês verem, descobrir, tá? Tentar achar eles. E depois, eu junto com outro material complementar, eu vou mandar as respostas. Então, eu vou deixar vocês um tempinho pensando e descobrindo. Outra coisa, eu vou passar para vocês também esse material aqui, ó. Deixa eu ver. Interromper aqui, porque aqui a gente finalizou. Eu quero passar para vocês essa cartilha de ergonomia. Ó, elas são 15 páginas, tá? Ela fala mais em relação ao aspecto relacionado ao posto de trabalho, que é o que eu tinha abordado com vocês, mas ele fala um pouquinho mais detalhado. Ó, aqui ele fala o que é ergonomia, o que é o posto de trabalho, a avaliação do posto de trabalho, como que você faz, os riscos ergonômicos, o fortalecimento muscular, tá?
Para quem tiver interesse, depois dá uma olhadinha nele também, que eu vou passar para vocês, junto com a resposta do 7 erros. Pessoal, na próxima aula, eu quero ver se eu trago para vocês a prática da ET. E eu vou ver se eu consigo trazer do meu serviço. Eu vou ver se eu consigo, se eles me permitem trazer aqui para vocês, porque eu acho que seria legal vocês verem realmente um documento de como que é a ET. Porque, infelizmente, eu não tenho ele pronto aqui, que eu já fiz, né? Mas eu tenho de lá, com fotos e tudo. Eles deixando, eu trago e eu mostro para vocês como que funciona, que é algo que vocês podem trabalhar, vocês vão poder trabalhar depois de formados. Vocês têm alguma dúvida de alguma coisa? Quer acrescentar alguma coisa? Estou legendo aqui, gente. Se não falaram nada, acredito que não tem. Mas, lembrando, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem passar para o pessoal da Politécnica, que eles me mandam e eu respondo para vocês, tá? Então, estou encerrando nossa aula por aqui, que vocês tenham uma ótima noite e até a próxima aula. Boa noite, professora. Boa noite, Tainara.